Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre o seguinte tema: Umbanda tem identidade própria. Pode ser uma afirmação, Umbanda tem identidade própria, como também um ponto de interrogação. Umbanda tem identidade própria? Sim, meus irmãos, Umbanda tem uma identidade própria que a distingue de outros cultos, de outras crenças, de outras religiões. Vamos tentar explicar de forma didática, interpretando esse diagrama aqui que eu construí aqui. Vamos tentar ir por partes. Nós temos aqui duas linhas, né? Duas esferas. Uma primeira esfera central, onde a linha azul não está tracejada, e uma segunda esfera, uma segunda linha toda tracejada aqui, essa que está em vermelho. Aqui nesse centro eu tenho o que nós chamamos de núcleo duro, as normas ditadas pelo caboclo da sétima encruzilhada. Isso aqui digamos assim, as cláusulas pétreas, né? Aquilo que é imutável, aquilo que distingue em essência o que é Umbanda do que não é Umbanda. Nós não vamos relembrar as normas ditadas pelo caboclo das sete encruzilhadas, mas vamos relembrar que quando o caboclo se manifestou, no nosso modo de entender o mito de anunciação e de fundação da Umbanda, ele veio para realmente refundar a Umbanda em terra brasileira. Mas dizem, né, irmãos nossos que querem desconstituir o mito fundante da Umbanda. Não sabemos qual o interesse, o que nós teríamos a ganhar com isso, mas os que tentam desconstituir o mito fundante da Umbanda, que é o caboclo das sete encruzilhadas, dizem: mas já tinha manifestação de preto velho, já tinha de caboclo. É verdade, já tinha, até anterior ao caboclo das sete encruzilhadas, mas quem fez a anunciação e quem elencou o primeiro quadro normativo da religião nascente foi o caboclo das sete encruzilhadas. Isso não tem como se tirar dele, e a partir daí a Umbanda começou. A gente sabe as tendas que ele fundou, e a partir daí começou a se multiplicar. Um outro aspecto em relação ao mito fundante, esse núcleo duro e as normas ditadas pelo caboclo das sete encruzilhadas, é que nesta época, vamos fazer um recorte no tempo, em 1908, o caboclo elencou um conjunto de normas do culto nascente, mas ele não escreveu um livro sagrado. Ele não codificou a religião, né? Ele não se disse profeta, ou enviado, ou revelador, nada disso. Ele veio para trabalhar, e no dia logo da primeira manifestação já marcou um culto que se denominaria Umbanda, né? Que seria na casa do Céu Paredes, era Fernandinho de Moraes. Então, no nosso entendimento, esse é o núcleo duro da Umbanda, que a distingue o que é Umbanda e o que não é. Nós temos no entorno desse núcleo duro, né, eu digo um cinturão, né, protetor, que são os ritos, liturgias, elementos. Então nós temos uma diversidade de ritos, liturgias e elementos que transitam no entorno desse núcleo duro, que variam de casa para casa. Cada casa tem uma afinidade, uma linhagem iniciática, podemos dizer assim, do seu dirigente, dos seus fundadores, que determinam, a partir dessa linhagem iniciática, ou linha de iniciação que ele pertence, repercute isso nos seus ritos e liturgias e utilização de elementos. Vamos dar um exemplo. Umbanda mais católica, ligado ao sincretismo, utiliza os santos católicos, né, como representante dos orixás. A Umbanda mais orientalista ou mais esotérica, daqui a pouco se utiliza mais de símbolos, né, cabalísticos ou gráficos, não tanto das imagens dos santos católicos. Por exemplo, nós do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade adotamos os orixás nagôs, nós seguimos essa linha
de transmissão de saber, que nos remete à religião natural, né, dos iorubanos em África e ao corpus literário de Fá, onde nós absorvemos os seus ensinamentos, a sua ética junto com os orixás e ressignificamos isso no nosso modo de praticar a Umbanda. Agora, isso tudo são ritos e liturgias, uma imagem é elemento, não alterou o núcleo central da Umbanda. Então, o que acontece? Existem incompreensões, muitas vezes. O Caboclo da Sete Encruzilhadas autorizou na tenda espírita São Jorge o uso de atabaque. Isso está lá, está histórico. Assim como incorporação em rito público de Exu. Então o Caboclo não engessou os elementos de rito. O atabaque é um elemento de rito, assim como também as suas liturgias. Nós, por vezes, temos visitas, né, pessoal que vem de outros centros, de outros estados nos visitar, e muitas vezes se surpreendem que nós não temos nenhuma imagem de santo católico. Nós temos uma imagem de Jesus que para nós é universal, né? Jesus do manto branco, não está na cruz, não está crucificado, não está com a coroa de espinhos, né? Aquele Jesus consolador, misericordioso. E temos todas as nossas imagens de orixá, elas são africanas, nagôs. Esses dias nos visitaram e ficaram surpresos, porque nos disseram que essas imagens não são da Umbanda, seria de Candomblé. Assim como nós, quando introduzimos os atabaques, também nos falaram que isso escutamos. Teve gente que deixou de frequentar a nossa casa, que isso não era Umbanda. Então as pessoas preconceituam os elementos de rito, né, que não altera fundamento. Respeitamos todas as umbandas, né, na sua diversidade, mas o que importa é a essência da prática de cada um. A essência é essa que ela tem que estar para ter uma identidade budista prevista nesse corpo normativo aqui deixado no Caboclo das Sete Encruzilhadas. Nessa segunda linha tracejada, a gente esse traçado é proposital, ele simboliza como se fosse entradas, né, ou pontos de diálogo ou de relacionamento com o exterior, porosidade, né? Então pontos de contato com outros cultos, com outras religiões. A Umbanda se relaciona com todos, a cada comunidade, desde o Oiapoque ao Chuí, leste a oeste, da Amazônia ao Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, ela se adapta, ela se molda e dialoga com a sua comunidade, no entorno e com a sociedade na qual ela está inserida. Isto, ao nosso ver, é a grande força que a Umbanda tem, a grande riqueza que a Umbanda tem, que a Umbanda é uma religião da nova era. Ela não tem um livro sagrado, ela não tem um papa do saber, ela não tem um corpo eclesiástico central, hierarquizado, que manda nos terreiros. Não, todos os terreiros são células autônomas, independentes, obviamente que interligadas espiritualmente, né? Então, essas porosidades, esses pontos de diálogo, acabam muitas vezes levando outros ritos ou outros cultos a um processo de umbandização. Vamos dar um exemplo. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul casas de batuque, que é uma religião simile, co-irmã do candomblé, que nasceu da diáspora africana no Brasil, que em determinado dia essas casas de batuque tocam para Preto Velho, para Linha das Alvas, ou faz um toque de caboclo, né? E nesse dia, esse rito ele é muito semelhante com o rito de Umbanda, mas nós não podemos afirmar que o nosso irmão do batuque, que faz um rito para as entidades da Umbanda, permite que ele seja Umbanda. Não posso afirmar isso. Ele tem pontos de semelhança, então ele está num processo já, uma abertura num processo de umbandização, começa a ficar parecido com a Umbanda. Assim, temos informação como alguns candomblés, que nós temos todo o respeito por todas as religiões da diáspora africana no Brasil, seja Angola, seja Queto, Nagô, Jeje, enfim, Vodunce. Nós temos um profundo respeito, mas a gente sabe que nessa diversidade também tem candomblés que dão
espaço para a manifestação da linha das almas, de Preto Velho, dão espaço para a manifestação de caboclo, ou até tem candombléis que em determinado dia tocam, entre aspas, tocam para Umbanda, fazem como se fosse a sessão de Umbanda. Então, um processo que a gente chama de umbandização. Nesse ponto aqui de diálogo, nessa porosidade, junto à diversidade, há muitos irmãos nossos de outros cultos, eles têm semelhanças que vão, que a gente chama, que se insere dentro de um processo de umbanização. A própria Jurema, ritual de Jurema no Nordeste, que originalmente é indígena, veio do Toré, ele se fala até em Umbanda Juremeira. Então a Umbanda tem esse processo que vai absorvendo, ou se penetrando. A Umbanda é permeável, ela vai se penetrando nos outros ritos, assim como ela tem pontos de semelhança, pela sua diversidade, dentro dos seus ritos, liturgias, elementos que ela utiliza, dependendo da linhagem, de iniciação de cada sacerdote, de cada dirigente. Ela é mais orientalista, ela é mais africanista, mais espiritista, mais católica, enfim. Essa é a grande riqueza da Umbanda. Lembrando que sim, a Umbanda, na nossa opinião, ela tem uma identidade própria. Para se dizer, se afirmar que é Umbanda, tem que ter preservado esse núcleo central, que é um núcleo duro, as normas deixadas pelo Caboclo da Sete Encruzilhada. Nós, do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, absorvemos a ética de Fá, bebemos na fonte que é os escritos, o corpus literário de Fá, seus itãs, seus provérbios, suas parábolas. Temos no Meredi Logum o jogo de Búzios por Odu, que ele acompanha todo o desenvolvimento do Eledá e o processo de consagração, digamos assim, da coroa mediúnica de cada médium no tempo, conforme é caminhado o tempo de cada um, e se diagnosticando qual é a regência de orixá que compõe seu ori, em termos de falangeiro. Nos apoiamos no jogo de Búzios, o Meredi Logum por Odu, que é baseado nos Itani Fás, nos escritos de Fá, nos Odus, no signário de Ifá, que é o corpo ético, ao nosso ver, que sustenta essa origem Nagô que nós resgatamos e vivenciamos e reinterpretamos dentro do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Todavia, preservamos a identidade da Umbanda. Somos Umbanda, simplesmente Umbanda, com a diversidade de rito que se acomoda de acordo com a identidade de cada casa, de cada centro, de cada terreiro. Eu sou Norberto Peixoto, que a riqueza da Umbanda, que a diversidade esteja cada vez mais nos impulsionando a termos pontos de diálogo, a nos darmos a mãos um para os outros e permitirmos de forma saudável esse trânsito, nessa comunicação, essa permeabilidade que a Umbanda tem com outros cultos, com outras religiões, com outras crenças, o que a caracteriza por ser uma religião universal, a caracteriza por ser uma religião fraterna, do diálogo, da nova era, não codificada, não engessada, não com corpo centralizador, com poder eclesiástico. Umbanda não tem um papa. O nosso Saravá fraterno. Eu sou Norberto Peixoto. Até a próxima oportunidade, meu irmão. Não sabemos.